Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos aprender sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Desde já, peço que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Também tem uma página lá no Instagram, se você quiser acompanhar meu Instagram, eu vou estar sempre colocando algumas dicas matemáticas para você aprender um pouco mais, ok? Bom, então, para a gente falar sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, é importante a gente lembrar o que é o triângulo retângulo. Tá? Em outra aula aqui do canal, no qual nós falamos sobre o teorema de Pitágoras, eu já apresentei o que é o triângulo retângulo, mas vale a pena a gente dar uma lembrada. Bom, o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou o ângulo reto, ok? Esse triângulo ele tem algumas características, ou seja, alguns elementos. A gente vai ter no triângulo retângulo, o lado situado em frente ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Tá? Os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Porém, a gente vai dar nomes a esses catetos. Tá? Ele vai ser o posto, quando é o lado oposto ou em frente ao ângulo que está sendo dado. Ele vai ser chamado de cateto adjacente quando ele está ao lado, né? Quando ele toca no ângulo que está sendo informado. Por exemplo, se nós tivermos aqui esse triângulo, e aí nesse triângulo nós temos lados com medidas A, B e C, e temos o ângulo alfa, o ângulo beta, certo? E aqui o ângulo reto. Como vimos, o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa, certo? Aí, se a gente for comparar em relação ao ângulo dado, esses nomes oposto e adjacente eles podem mudar. Por exemplo, aqui ele vai dizer que o ângulo dado é alfa, tá? Então a medida da hipotenusa sempre é A, porque o A é quem está em frente ao ângulo reto. Porém, aqui a gente vai ver o seguinte, ó, medida do cateto oposto a alfa. Então, quem é o lado oposto a alfa? O lado oposto a alfa é de B, tá? Então, B é o cateto oposto a alfa. E a medida do cateto adjacente a alfa. Adjacente quer dizer aquele que toca, tá? Então, o adjacente a alfa mede C. Porém, quando a gente vai mudar o ângulo, a gente olha para o beta, por exemplo, a gente vai ter o seguinte, ó. Quem é a medida do cateto oposto a beta? Quem é oposto a beta? É C, certo? C é a medida do cateto oposto. Então, C passa a ser cateto oposto a beta. E B, que é quem está tocando do beta, passa a ser, então, a medida do cateto adjacente a beta. Então, tente não confundir, certo? A hipotenusa sempre é a medida do lado oposto ao ângulo reto. Agora, quem é cateto oposto ou quem é cateto adjacente vai depender do ângulo que está sendo informado. Você precisa estar atento a isso, porque a depender do ângulo, essas medidas elas podem ser trocadas, ok? Vamos então dar continuidade então. Algumas características do triângulo retângulo são os seguintes. Então, como vimos, essa é a hipotenusa, os outros dois lados são catetos, certo? E aí nós sabemos lá da geometria, né, plana inicial, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, certo? Você deve lembrar disso. Então, como a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180, e aqui nós já temos um ângulo de 90, isso diz para a gente que alfa mais beta também vão somar 90 graus, tá? Porque 90 mais 90 dá 180, certo? E esses dois ângulos alfa e beta são ângulos agudos, ou seja, são ângulos menores que 90 graus. Ok, pessoal? Bom, as relações trigonométricas vão levar em consideração a medida dos catetos, da hipotenusa e o ângulo que está sendo informado. Da seguinte maneira, são três as relações trigonométricas: seno, cosseno e a tangente. Para a gente determinar o seno de um ângulo, nesse caso aqui, ó, o ângulo alfa, certo? A gente está usando o alfa. Para a gente determinar o seno de qualquer ângulo, basta que a gente divida a medida do cateto oposto
ao ângulo da hipotenusa. Para a gente calcular o cosseno, basta que a gente divida a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Para a gente calcular a tangente desse ângulo, basta que a gente divida a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ah, professor, é muita fórmula e eu não vou conseguir aprender. Tá. Tem um macetezinho para você gravar. Ó. É a palavrinha só à toa. Grava aí. Só à toa. Dessa maneira mesmo, H. Por quê? Ó? Esse só diz para você que o seno é o cateto oposto com a hipotenusa. Certo? O cosseno é o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto com o cateto adjacente. Só à toa. Então, se você gravar aqui esse macetezinho, você vai olhar para o problema, vai identificar o que é que o problema está te dando, se ele tem um cateto oposto, se ele tem a hipotenusa, ou se tem um adjacente, o que é que ele tem para te oferecer para que você possa responder a questão. Com isso, você vai saber se você vai precisar calcular o seno, o cosseno ou a tangente, quando não estiver muito claro. Ok? Bom, em relação ao seno, né? O seno é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Só para a gente reforçar aqui, ó. Eu tenho um ângulo alfa, tá? Eu disse a vocês, essa medida oposta ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. E no nosso caso aqui, ó, B é a medida do cateto oposto a alfa. Então, o nosso B pela hipotenusa, certo? O cosseno, ele nada mais é do que a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Novamente aqui, ó, se a gente pegar mais um triângulo, novamente com o ângulo alfa, o lado oposto ao ângulo reto sempre é a hipotenusa, tá certo? Eu reforço isso para que você não confunda. É como se a medida do lado que toca no ângulo, então essa medida daqui corresponde ao cateto adjacente. Sendo assim, o cosseno de alfa vai ser C sobre A. Ok? E a tangente nada mais é do que a razão entre a medida do cateto oposto e o cateto adjacente. Novamente aqui na figura, eu tenho o alfa, B do lado oposto ao ângulo, então ele é cateto oposto, C a medida do lado que toca no ângulo, então ele é cateto adjacente. Sendo assim, a tangente de alfa é B sobre C. Ok? Bom, vamos ver um exemplo. No triângulo retângulo abaixo, o valor do cosseno de alfa é igual a. Então, nós temos aqui a figura. Temos o ângulo alfa. Eu quero calcular o cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa, ele vai ser, ó, vamos lembrar, só a tua. Né? Cosseno. Esse cosseno, para eu calcular ele, eu preciso do cateto adjacente e preciso da minha hipotenusa. Então, nós temos três medidas aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, que o cateto adjacente a alfa mede x, a hipotenusa mede 10. Tá? A princípio, não vai dar para a gente descobrir, porque se a gente quer calcular o cosseno, a gente precisa do cateto adjacente e ele não está ali, então não tem como a gente fazer isso direto, certo? Mas, por se tratar de um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir essa medida do x e depois, então, calcular o valor do cosseno. Se você não lembra do teorema de Pitágoras, tem outro vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhadinha nele para esclarecer melhor. Então, vê só. O teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos, certo? Então, aplicando aqui, a gente vai ter o seguinte: a hipotenusa é 10, um dos catetos mede 8, o outro cateto mede x. Resolvendo esse problema aqui, a gente vai ter 100 igual a 64 mais x ao quadrado. Esse 64, a gente mudar ele de lado, ele vai passar subtraindo, certo? Então, 100 menos 64 dá 36. E aí, x ao quadrado igual a 36. A gente tira a raiz quadrada e vamos encontrar que x vale 6. 6 centímetros, no caso. Então, agora a gente pode calcular o cosseno.
Porque a gente sabe que aqui é 6, a gente sabe que aqui é 10. E o cosseno, né, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 6 sobre 10, a gente pode dividir direto, vai dar 0,6. A gente também pode simplificar em uma outra fração equivalente, simplificando por 2, 3, 1. Ok, pessoal? Bom, só que, veja, aqui a gente calculou a medida de um ângulo qualquer. Na maioria dos problemas, vai trazer para você a medida do ângulo, certo? E você vai precisar aplicar uma dessas relações trigonométricas, né, para descobrir uma das medidas do lado. Só que existe, né, vocês já viram aí, eu já passei direto, alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, certo? Esses ângulos notáveis, eles recebem esse nome porque eles são os ângulos mais importantes, digamos assim. São 3, 30, 45 e 60. Então, são 3 ângulos que vocês precisam saber. Tá? Todos os problemas, geralmente todos os problemas que envolvem os ângulos notáveis, essa medida do seno, do cosseno e da tangente não vão ser informadas, porque você precisa saber. Se você precisa saber, você precisa de uma maneira de gravar estes ângulos, as medidas do seno, cosseno e tangente desses ângulos, de uma forma mais fácil. E aí existe uma musiquinha, né, para a gente tentar gravar melhor essas medidas. E aí eu chamo de jingle dos ângulos notáveis. Tá? Aqui a letra. Vou montar aqui a tabela. Faltou ali. Está passando. Aí vamos tentar entender como é que a gente monta essa tabelinha. É bem simples, tá certo? É no ritmo da música Jingle Bell do Natal. Então veja. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Deu para pegar? Então, qualquer coisa, volta aí o vídeo um pouquinho. É bem simples, tá? A letra da música está aqui, não foi criação minha, mas eu acho ela bem interessante, embora a gente não esteja no Natal, não sei em que período você está assistindo esse vídeo, mas é bem simples da gente montar e aí você pode fazer devagarzinho, passo a passo, como montar esta tabela. Então, essa tabela você precisa saber, tá certo? Ah, professor, e se vier um outro ângulo, diferente de 30, 45 ou 60? Se o ângulo for diferente, então, geralmente, quando o ângulo é diferente, a questão ela vai lhe dar esse valor. Por exemplo, 18, 25, né? Ele vai dizer, o seno de 18 é igual a tanto. Existe uma tabela já pronta chamada tabela trigonométrica, onde ele informa as medidas de vários ângulos, o seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, ok? Mas essa daqui vocês têm que saber, beleza? Qualquer coisa, volta aí um pouquinho para aprender novamente essa música. Ok, vamos ver alguns exemplos. Então, veja, uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um prédio, fazendo com este um ângulo de 60 graus. A altura do prédio é, então, primeiro, a escada apoiada no prédio, certo? Vamos estar aqui, a escada é essa linha. Essa escada tem 12 metros e ela forma com o prédio, ó, 60 graus. Então, esse ângulo 60 ele é aqui em cima, certo? Eu quero saber qual é a altura do prédio. Beleza. Ao olhar para essa figura aqui, a gente vai ver o seguinte. Ó. Aqui está o ângulo reto. Esse 12 corresponde à nossa hipotenusa. Isso mesmo. Como o ângulo 60 está aqui e H está tocando no ângulo, então H é o cateto adjacente, né? Porque H está tocando. E aí, qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa? Vamos lembrar. Só a rua. A, né? Cosseno, que vai envolver o cateto adjacente e a hipotenusa. A gente vai calcular o cosseno de 60. E aí, veja que
essa questão ela não deu para a gente o valor do cosseno de 60. Então, você vai precisar saber dessa medida, certo? Volta lá para a tabelinha dos ângulos notáveis e aí você vai ver que o cosseno de 60, ele vale 1 sobre 2. Cosseno de 60, mesma coisa que 1 sobre 2. O cateto adjacente é o que a gente vai descobrir, ó, que é h, a altura, tá? Sobre 12, que é a hipotenusa. Fazendo o produto aqui, ó, em meios e extremos, a gente vai ter que 2 vezes h, 2h, 1 vezes 12, 12. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente vai descobrir que a medida da altura deste prédio é de 6 metros. Ok? Mas existe outra maneira da gente responder esse problema. Veja só. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se aqui já é 90 e aqui é 60, então, obviamente, aqui vai ser 30. Né? É para que a soma aqui ó, dê 180, ou que a soma desses dois dê 90, como nós vimos anteriormente. Então, você pode também calcular, por exemplo, o seno de 30. Por que o seno de 30, professor? Porque se você olhar para esse 30, ó, H é o cateto oposto a 30. E 12 é a hipotenusa. Se eu tenho o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa, eu vou calcular o seno. Tá? Vamos lembrar lá do só. Só, seno, cateto oposto, hipotenusa. Então, substituindo, o resultado final aqui vai ser o mesmo. O processo vai ser o mesmo e o resultado final também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. O último problema é esse daí. Eu copiei de um livro, tá certo? Que diz o seguinte, ó. É um problema muito recorrente, já caiu em alguns vestibulares, algo bem parecido. Uma pessoa de 2 metros de altura observa um prédio segundo um ângulo de 45 graus com a horizontal. A pessoa está ali, ela tem 2 metros de altura e ela está olhando o prédio por esse ângulo daqui, certo? Sabendo que a tangente de 45 é igual a 1, veja que ele foi bonzinho e ele já deu esse valor para você. Ó. A tangente de 45 é igual a 1. Vou marcar aqui. E que a distância dessa pessoa ao prédio é de 30 metros. Essa informação importante. Tá? Calcule a altura do prédio. Então, a gente quer saber essa altura aqui. Ok, pessoal? E veja, a gente vai precisar colocar esses valores que foram dados na nossa questão. Vamos redesenhar aqui. Perceba que a altura do prédio ela vai além daquilo que a pessoa está enxergando, né? A pessoa está observando isso daqui, mais a altura dela. A altura do prédio é tudo isso. Então, a gente pode dizer que dos olhos da pessoa, da cabeça da pessoa até o topo do prédio, ó, é de x, certo? A distância da pessoa ao prédio é 30. Está aqui na base. E esse é 45. Olhando para essa figura, a gente tem o lado oposto ao sabemos quanto médio, que seria a nossa hipotenusa. Esse x corresponde ao cateto oposto ao ângulo dado. Esse 30 é o cateto adjacente. Né? Cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Até porque a própria questão vai falar da tangente. Certo? Então, a gente vai montar e calcular o valor de x da seguinte maneira. Tá? Então, a gente vai saber que a tangente de 45, né? Porque a tangente, porque é o que eu tenho, cateto oposto e cateto adjacente. A tangente de 45 é cateto oposto, que é 30, sobre cateto adjacente. Perdão, cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 30. E aí a tangente de 45 é aqui, ó. Isso é 1, tá? 1 é igual a x sobre 30. E fazendo o produto aqui, ó, dos meios e extremos, x vezes 1 é x, 1 vezes 30 é 30. Então, essa medida x é 30. Logo, a altura do prédio, né, vai ser o que, pessoal? Vai ser 30 mais a altura da pessoa. Né? Porque a altura do prédio é tudo isso aqui, ó, certo? Então, 30 mais 2 metros de altura da pessoa, isso vai dar 32. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.
você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Me segue também lá no Instagram. Lá vai ter sempre algumas dicas para vocês acompanharem, ficar tirando as dúvidas e algumas curiosidades. É isso, abraço, tchau, tchau.